Bom, bora falar então de radiciação com números inteiros. Um número inteiro, a gente vai ver isso melhor em teoria dos conjuntos, quando a gente iniciar nossas aulas de teoria dos conjuntos, mas a gente fez até agora exercícios com números naturais, né? Os números naturais, eles são o 1, o 2, o 3, o 4 e por aí vai, né? Então, esses são os números naturais, certo? Os números inteiros, eles incluem os números negativos também. Então, ele vem do menos infinito até, por exemplo, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Então, ele vem lá do negativo, do menos infinito negativo e vai até o mais infinito positivo, ok? Bom, falando um pouquinho então de radiciação nos números inteiros, se eu tiver a raiz quadrada de um número negativo, a raiz par, né, a gente pode generalizar assim, se eu tiver a raiz de índice par de um número negativo, isso daqui não existe. Esse símbolo, como eu falei, a gente vai ver também melhor em teoria dos conjuntos. Quando eu tenho esse E cortado, esse E ao contrário cortado, significa não existe ou inexistente. Existe. Não existe. A raiz par de qualquer número negativo não existe. Por que não? Porque, por exemplo, raiz de menos 4. Eu tenho que achar um valor que multiplicado por ele mesmo dê menos 4. Só que, quanto que dá 4? 4 é o quê? 2 vezes 2, certo? Positivos. Ou menos 2 vezes menos 2. Também dá 4. A gente já viu isso na regra sinal, né? Faz 2 vezes 2, 4. E aí faz menos vezes menos. A gente viu que os iguais dão positivos. Menos com menos dá mais, portanto. Então, não tem um valor negativo, né? A raiz de um número par não dá um valor negativo. Então, tu deve estar se perguntando, mas eu não posso fazer 2 vezes menos 2? Não, porque essa não é a ideia da raiz quadrada. A definição de raiz quadrada é um número multiplicado por ele mesmo, né? E 2 é diferente de menos 2. Então, não é uma ideia válida. Então tu está querendo me dizer que a raiz de 4 ela é 2 ou menos 2? Não. A raiz de 4 é 2, única e exclusivamente 2. A raiz quadrada de um número, a raiz de um número, ela é sempre um número positivo. A raiz quadrada de um número é sempre um número positivo. Até porque a gente já viu de onde ela veio. Ela veio de ideia de área, né? Lembra dos quadradinhos lá? Então não existe área negativa, não existe distância negativa. Então a ideia de raiz quadrada é essa, certo? É um número, a raiz quadrada de um número, ela é sempre um valor positivo. Então, se eu tenho raiz quadrada de um número, de um índice ímpar, lembrando que o índice é um númerozinho que vai aqui, por exemplo, 3, de um número negativo. Esse valor dá um outro valor negativo. Então, por exemplo, raiz cúbica de menos 8. Isso dá um número multiplicado por ele mesmo 3 vezes, que dê 8. É o 2, né? A gente sabe disso. Só que eu tenho esse sinal aqui. Então, eu tenho o quê? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, olha só. Menos com menos dá mais. Então, fica 4 positivo. Vezes menos 2, que seria negativo, né? Menos 8. Então, é o menos 2, certo? Menos 2. Então, a raiz cúbica, ou a raiz de índice ímpar de um número negativo, é um valor negativo, ok? A gente vai expandir isso para potenciação na próxima aula. Eu poderia já ter começado com potenciação, mas eu preferi começar com radiciação. Enfim, vamos ver a respeito da potenciação na próxima aula, beleza? Valeu!